Qual o seu nome? Rebeca. Rebeca, como é que era a sua vida antes de vir à igreja, ou já vindo à igreja, mas não se entregando, de se entregar de fato a Deus? Então, pastor, eu cresci na igreja, né? Participava da IBI, participei daquela transição da IBI para o FTU, que hoje é FTU, na época era TFTIM, e foi ali que eu comecei a me afastar. Né? Eu não levava Deus a sério, participava das danças do FTU, cantava no FTU, a gente ia para a catedral, cantava, fazia tudo dentro da igreja, né? Mas eu não tinha me entregado a Deus, eu não era nascida de Deus, e por isso que eu me afastei. Então você nasceu na igreja, mas teve um momento que você se afastou dos caminhos de Deus. Sim, senhor. E aí? E aí no início foi mil maravilhas, né? Porque o diabo ele nunca te mostra as consequências, ele só te dá o que é bom, né? No início. Então eu tive muitos relacionamentos. Inicialmente eu tive relacionamentos com rapazes e foi me apresentado a bebida. Logo depois a bebida não estava fazendo tanto efeito, então eu já fui para maconha. A maconha já não fazia tanto efeito, então eu fui para cocaína. E assim eu fui indo para os êxtases e bebidas mais fortes. Então, quais foram as bebidas mais fortes, esse êxtase que você foi, as drogas mais profundas? O que você chegou a fazer quando você se afastou do caminho de Deus? Esses êxtases, no caso, eu usava LSD, MDMA. Já o relacionamento com homens não estava me satisfazendo mais, porque eu estava sempre buscando me satisfazer com alguma coisa, né? E não estava me satisfazendo mais, então eu parti para o relacionamento lésbico. Eu já tinha tido alguns namorinhos assim, lésbicos, mas nada muito profundo. Então, isso nova, eu já tinha o quê? Uns 16, 17 anos, eu me envolvi com uma moça. E nesse relacionamento nós fomos morar juntas. E aí começou a minha desgraça mesmo. Só que no início, né, estava tudo certo, tudo bem. Mas um pouquinho depois, alguns meses depois, eu comecei a ter crises de ansiedade, depressão. Morando com essa moça? Morando com essa moça. E eu tentei o suicídio várias vezes. Eu já tentava antes, né, de morar com ela. Tentava o suicídio, as pessoas ligavam para a minha mãe, falando para ela, olha, você que é a mãe da Rebeca, ela está tentando se matar. Então, a minha vida era bem conturbada. E não afetava só a mim, né? Afetava também as pessoas que estavam ao meu redor, minha mãe. Então, era bem difícil. E, nesse relacionamento, eu adquiri várias crises, né? Eu era uma pessoa muito complexada. Eu me culpava muito por situações que aconteciam na minha vida. E, nesse relacionamento, eu meio que transpareci todos os traumas que eu tinha lá atrás. Então, foi um relacionamento muito conturbado. Então, a gente brigava muito. Era um relacionamento muito conturbado. E aquilo afetou muito minha mente. Tanto que chegou a um ponto que eu não saía do quarto, eu não queria sair para nada. Eu ficava no quarto, saía um cheiro ruim de mim, pastor, porque a depressão ela tem níveis, né? E tem um certo nível que a pessoa, quando ela está muito mal, ela começa a exalar um mau cheiro. E não era porque eu não tomava banho, não é isso. Mas saía um mau cheiro de mim de tanta angústia, de tanta depressão que tinha dentro de mim. E também eu sabia a verdade, né? Mas eu não queria me entregar. Para mim não era opção. Quando você estava lá no quarto escuro, na depressão, lá, você lembrava que um dia você estava com Deus, que um dia que você esteve na fé, algo do tipo? Sim, eu tinha vários relances assim na minha cabeça. E às vezes eu colocava até uma música de Deus, né? Chorava ali, mas aí passava e eu já me esquecia. Colocava uma música bem sentimental, chorava, mas logo esquecia. Até cheguei aí a outras denominações, né? Mas não entrava, a palavra não entrava. E minha mãe também tentava falar comigo. No início, ela falava muito, isso aí é porque é falta de Deus. Né? Ela tentava meio que enfiar Jesus goela abaixo em mim. E eu não aceitava, né? No início. Ela tentava fazer isso. Aí, depois que minha mãe mudou o método, então, eu também já mudei também. Quantas palavras você ouviu aqui da Bíblia, da fé, lá fora? Você não sei lá, essa palavra não era recorrente na sua cabeça? Você não lembrava de nada? Qual foi a vez que você lembrou de alguma coisa da palavra, do pastor, alguma coisa? Assim, eu lembrava de poucas coisas, porque como eu sempre estava com a mente alterada, então era muito difícil lembrar de alguma coisa. Você lembra de algo? Lembro sim. Eu lembro de que minha mãe, quando eu era criança, ela falava muito sobre a história de Zaqueu.
né? Então, eu lembrava disso, eu lembrava da história de Zaqueu, que Zaqueu era um homem de baixa estatura, ele era um pecador, cobrava juros altíssimos do povo e tudo mais. Disso eu lembrava. E também lembrava que a gente tinha que se entregar para Deus. Eu nem lembrava de nada, de quase nada. Eu tinha leves relances assim da igreja, porque, como eu disse para o senhor, a minha mente estava sempre alterada, então não lembrava muito. Mas eu sabia que eu estava no pecado, eu sabia que eu estava errada. Entendi. E a sua mãe, você falou que a sua mãe estava indo para o altar. Cadê a sua mãe? Está aí ela? Qual o nome da senhora? Chega mais aqui. Valneide, mas me chamam de Val. Dona Val, paralela a essa história que a senhora ouviu, como é que ela estava? O que a senhora fez? A senhora foi no altar? A senhora não foi no altar? A senhora falou com Deus? O que a senhora fez? Pastor, desde o dia que ela saiu, é como se tivesse acabado tudo para mim. Eu me desiludi total, porque eu criei ela na igreja, né? De uma hora para outra, a menina desiste de tudo. Ainda criança, praticamente, 15, 13, 14 anos, por aí. E chegou em casa, do nada, e falou, eu vou morar fora. Pegou a mala, arrumou, saiu, vou morar com a mulher. Então, como é que a gente fica? A gente quer mãe, ainda mais eu sendo da igreja. Foi muito difícil para mim. Só que, até aí, ainda deu para engolir. O pior era o sofrimento depois. Ela sofria, e eu sofria muito mais, porque tudo era dividido comigo. Mesmo que eu não quisesse estar lá no meio, mas sempre eu estava sabendo de tudo que acontecia com ela. Porque as vizinhas viam ela tentando se matar e ficavam ligando para mim de madrugada. Quando eu começava a dormir, eu já deixava o celular ligado perto de mim ali, no volume alto, para eu poder... Como se alguma coisa ruim... Eu sempre pensava nisso. Meu Deus, ela está por aí, alguma coisa ruim vai acontecer. Aí as vizinhas ligavam, aí perguntavam, você é a mãe da Rebeca? Aí, para quem é mãe, não precisa dizer que aconteceu isso, aquilo outro. Só isso aí, perguntar se é a mãe de fulano, né? Já... Aí, senhora, fale logo o que aconteceu, não enrole, não. E ela... A sua filha está tentando suicídio. Isso 2 da manhã, 3 da manhã. Esse foi o ponto assim, que mais marcou a última vez que uma senhora ligou para mim e disse que ela estava tentando suicídio, nesse dia eu estava com o envelope. Estava com o envelope do fogo, é isso mesmo. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu não vou lá. Eu tive isso dentro de mim, eu nunca vou buscar ela. Porque se eu for buscar ela, porque de madrugada ela ligava também para mim e dizia, vem me buscar, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para a igreja e tudo. Mas eu sabia que aquilo ali era só na hora de raiva, né? Aí eu não vou buscar ela não, porque se eu for, ela volta de novo. Mas no dia que o senhor for, nunca mais ela vai voltar. Aí nesse dia que essa moça ligou para mim, né? Aí eu ainda pensei assim, não, eu vou lá. Eu disse, não, senhor, eu não vou não. Eu não vou. Aí eu me ajoelhei e disse, Senhor, o que acontecer a partir de hoje não é mais comigo. Porque eu estou na fé. Eu creio que vai acontecer um milagre. Porque eu não aguento mais ficar chorando, lutando por ela, não. Eu vou para o altar. O que tiver que acontecer agora, aí é com o Senhor. A senhora partiu para a fé. Sim. E eu não vou mais chorar por ela, não vou mais fazer nada. Eu não vou mais morrer por ela, não. Eu vou cuidar de mim. Agora uma pergunta. A senhora com certeza já deve ter buscado orientação. Resolveu? Não. Propósito, resolveu? Não, eu fiz muitos. Foram 6 anos de luta, pastor. Então a senhora teve que chegar no extremo, no altar. Extremo. Ou é tudo ou nada. Eu vou com tudo. Eu vou com tudo. O tudo financeiro e o tudo da minha vida. É o tudo ou nada. Ou o Senhor vai transformar ela, então o Senhor vai tirar de vez. Alguma coisa vai acontecer, mas sofrer eu não vou mais. Ficar alguém me ligando de madrugada, que ela está morrendo, que ela está se suicidando, eu não aceito. O que a senhora fez nesse altar, então? Já que a senhora já falou que estava na época com envelope. O senhor fala financeiramente? Tudo. Financeiramente foi salário, foi décimo, foi tudo. Era o que eu tinha na época, né? Alguém parou a senhora e falou assim, você tem que fazer isso? Não, era eu mesma. Foi a sua fé que lhe pediu isso? Eu me ajoelhei, nesse dia que essa senhora ligou, repetindo, né? Eu me ajoelhei isso 3 horas da manhã, 3 da manhã, para quem ia trabalhar praticamente no outro dia. Eu disse, Senhor, está aqui, está tudo aqui dentro do envelope. Se eu vou comer amanhã ou não vou, isso não sei o que vai acontecer comigo. Vai ficar tudo atrasado, não me interessa. Mas eu vou com tudo. Eu creio nisso aqui, eu vivo isso aqui. Então, agora é com o Senhor. Aí, isso era num sábado. Que no domingo, passando no outro domingo, é que era o dia de cumprir. Era uma semana depois. Quem veio comigo para o altar? Ela veio comigo para eu cumprir, subiu comigo. O senhor acredita? É isso aí. Rebeca, hoje,
Depois daquele dia, você veio crescendo com Deus, como a sua mãe falou. O que veio acontecendo daquele ponto que você passou no altar com ela para cá? Decisão, pastor, porque mesmo sem querer, né, muitas vezes eu não queria mudar de vida, foi aquilo ali, então, para mim era só aquilo ali. E eu decidi. Os obreiros começaram a falar comigo, começaram a me acompanhar. O pastor também, né, tinha falado comigo lá no início, eu tive uma resistência, não aceitei, fui para outra denominação e tudo mais. Mas aí, depois eu voltei e conversei com ele de novo. Quando ele conversou comigo, eu falei, pastor, eu quero me batizar. No dia seguinte, eu já vim, trouxe minha roupa, me batizei. Me decidi ali. Nesse altar aqui? Nesse altar, batistério aqui? Nesse batistério. Eu me decidi. E ali eu fui buscando a minha libertação. Porque eu estava dentro da igreja, e como eu tinha passado pelo lesbianismo e tudo mais, tinha muito desejo dentro de mim. Então, eu falava para Deus, olha, eu estou me sentindo desse jeito aqui, estou desse jeito aqui, eu não quero continuar desse jeito. Eu quero ser limpa. Eu era até um pouco grotesca com Deus, né? Falava de qualquer jeito, mas era a forma que eu tinha, e Ele aceita a sinceridade da pessoa. E eu falava com Deus que eu queria ser mudada, que eu queria ser transformada, e eu fui liberta, né? E recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. Tive um encontro com Deus, recebi o Espírito Santo, e ali minha vida transformou, de verdade. E esse dia do Espírito Santo? Fala aí o que aconteceu nesse dia. Pastor, ali foi uma confirmação, foi uma transformação de mente, né? Porque eu era uma pessoa totalmente complexada, eu não acreditava em mim. E ali, Deus, Ele falou para mim que Ele não havia me rejeitado, que Ele estava comigo, que Ele estava ali, que eu não precisava mais recorrer a nada, porque Ele ia ser o meu guia, Ele ia estar comigo, Ele seria o meu marido, o meu pai, né? Porque eu também procurava essa figura de pai nas pessoas, em todo mundo eu procurava. Sempre estava ali tentando, sei lá, buscar uma figura de pai. Mas ali, Deus, Ele confirmou que Ele era comigo. E teve uma transformação de dentro para fora. Para quem estava depressivo, rindo, felicidade, aí tudo isso tem dentro de você. Sim, senhor. Bem forte para Jesus, gente.